Nessa aula, nós vamos estudar as identidades polinomiais e também as propriedades do T ideal de uma álgebra. Vamos introduzir a sequência de codimensões, um objeto importantíssimo nesse mini curso. Bom, gente, na aula anterior, nós já vimos que uma F-álgebra é dita uma Pi-álgebra quando ela satisfaz uma identidade polinomial não nula, ou seja, existe um polinômio da álgebra livre que se anula sob todas as substituições de elementos da álgebra. Nesse caso, nós consideramos I de A como sendo o conjunto de todas as identidades polinomiais de A, que claramente é um ideal de Fx. Esse é chamado o T ideal da álgebra A. Quando a álgebra é comutativa, nós já vimos que o comutador de peso 2 é um elemento do ideal da álgebra A. Quando a álgebra é a álgebra de Grassmann, nós temos também que o comutador triplo é uma identidade polinomial dessa álgebra. Como exemplos, também nós vimos que o polinômio x1, x2 ao quadrado, comutador com x3, é um elemento do T ideal da álgebra de matrizes 2 por 2. E também que a álgebra UT2, como sendo uma subálgebra da álgebra M2, também satisfaz esse polinômio, ou seja, esse polinômio também está no ideal, no T ideal da álgebra UT2. Por outro lado, observa o seguinte, o produto de dois comutadores de peso 2 é uma identidade da álgebra UT2. É simples ver isso porque cada comutador entre dois elementos da álgebra UT2 é uma múltipla escalar da matriz E1, 2. Portanto, o produto de duas matrizes desse tipo será nulo. Mas, em contrapartida, esse produto de dois comutadores não é uma identidade da álgebra M2, correto? O que a gente observa acima é que sempre que a gente tiver B como uma subálgebra da álgebra A, nós temos que o T ideal de A está contido no T ideal de B, pois todas as identidades polinomiais de A serão identidades polinomiais para a álgebra B. O que a gente gostaria de fazer? Determinar todas as identidades de uma álgebra A, não é mesmo? E como que a gente pode fazer isso? A primeira observação que a gente pode fazer sobre o T ideal de uma álgebra A é que esse T ideal ele é invariante sobre todos os endomorfismos da álgebra Fx. O que significa isso? Eu vou considerar um endomorfismo qualquer da álgebra Fx como sendo uma aplicação que leva uma variável xi em algum polinômio da álgebra Gi. Bom, no momento em que eu aplico um endomorfismo num polinômio qualquer do T ideal de uma álgebra A, esse continuará sendo uma identidade da álgebra A. Dessa forma, o nome T ideal da álgebra A é bem explicado, pois qualquer ideal da álgebra livre que satisfaz essa condição, ou seja, é invariante sobre os endomorfismos da álgebra, ele é chamado um T ideal. Por exemplo, eu coloquei um exemplo aqui dizendo que se esse polinômio x1, x2 ao quadrado é uma identidade de uma álgebra A, eu substituo x1 por qualquer polinômio, substituo x2 por qualquer polinômio, continuo tendo como resposta um elemento do ideal da álgebra A, do T ideal da álgebra A. Mas que outros tipos de informações nós podemos obter sobre o T ideal de uma álgebra? Essas informações serão dadas a partir de um importante conceito, que é o conceito de polinômio multilinear na álgebra Fx. Os polinômios multilineares serão muito importantes na descrição de um T ideal. O polinômio é multilinear se ele é linear em cada uma de suas variáveis. O que significa isso? Significa que cada variável aparece exatamente uma vez em cada um dos seus monômios. Esses polinômios dados aqui são, por exemplo, de polinômios multilineares. O polinômio comutador de peso n, em geral, é um polinômio multilinear. Cada variável aparece exatamente uma vez em cada um dos seus monômios, como é o caso do exemplo que aparece na letra A, e, em particular, para o polinômio de comutador de peso 2. E um importante polinômio multilinear na PI-teoria é o polinômio estándar de grau n. Ele é definido como a gente considera todas as possíveis maneiras de se escrever os produtos das variáveis x1 até xn, em todas as formas de ordenação possíveis, acompanhados do seu coeficiente como sendo o sinal da permutação correspondente. Dessa forma, nós temos um polinômio multilinear, com certeza. Todos os monômios contêm todas as variáveis apenas uma vez.
Esse polinômio vai ser muito importante, como nós veremos daqui a pouco. Observa também que se toda vez que você tiver um polinômio multilinear, ele pode ser escrito como uma combinação linear de produtos das variáveis nas mais diversas formas em que elas podem aparecer em sua ordenação, ok? Uma vantagem da teoria de identidades polinomiais é que, a partir de uma identidade polinomial, a gente pode obter uma identidade multilinear. Isso é garantido pelo processo de multilinearização, que corresponde ao teorema 3.3.13 do nosso livro. Quando uma álgebra satisfaz uma identidade polinomial de grau k, então a gente obtém uma identidade multilinear de grau menor ou igual a k a partir dela. Ou seja, dada uma identidade polinomial qualquer, a gente sempre vai poder considerar ela como multilinear. Observe esse exemplo aqui, pois não faremos a demonstração do teorema aqui na nossa aula, mas está lá no nosso livro. Se a gente considerar esse polinômio, produto de comutador x1, x2 por x1, ele não é um polinômio linear na variável x1. O que nós fazemos para linearizar esse polinômio é substituir a variável que não é linear por uma soma de variáveis. Quando acontece isso, nós consideramos um novo polinômio, que nós chamamos de h, aqui no nosso exemplo, e esse polinômio h é formado pela diferença de f de y1 mais y2 x2 menos f y1 x2 menos f y1 x2, y2 x2. Observa que o polinômio obtido no final é um polinômio linear, multilinear. Agora, a gente simplesmente renomeia as variáveis, né? Colocando ele novamente nas variáveis x1, x2, x3, e a gente obteve agora uma identidade que é multilinear, sendo que a primeira não era. Então, esse é o processo de multilinearização de modo geral. O ideal de uma álgebra, a gente quer determinar, não é mesmo? Então, a gente precisa determinar conjuntos geradores, mas nós queremos conjuntos geradores como T-ideais. Como é que a gente diz que um subconjunto é gerador de um T-ideal? Quando qualquer elemento do ideal puder ser escrito como uma combinação linear de elementos desse tipo, sendo esses elementos os elementos do subconjunto S, onde você pode substituir qualquer variável por qualquer polinômio e multiplicando a direita e a esquerda por polinômios quaisquer da álgebra livre. Nesse caso, a gente vai dizer que o ideal I, o T-ideal I, é gerado como T-ideal pelo conjunto S. O grande problema é a questão 1, que foi conhecido como problema de Speck, pois foi ele quem colocou esse problema em 1950. Ele perguntou se existe um subconjunto finito que gera o T-ideal de uma álgebra A como T-ideal. A segunda questão que nós fazemos aqui é, se tal subconjunto S existe, como fazemos para determiná-lo? A primeira questão foi respondida por Kemmer, que provou que, em característica zero, nós sempre temos que o T-ideal de uma PI álgebra é gerado como um T-ideal por um conjunto finito de polinômios. E isso responde, então, o problema que ficou conhecido como o problema de Speck. Nós provamos também no nosso livro, o Teorema 3.3.14, que sobre um corpo de característica zero, quando a gente considera um polinômio qualquer, esse polinômio é uma consequência de um conjunto finito de polinômios multilineares. O que significa isso? Significa que o meu polinômio f ele é obtido a partir de uma quantidade finita de polinômios multilineares e, portanto, ele está no T-ideal gerado pelo conjunto S finito de polinômios multilineares. Dessa forma, nós obtivemos como corolário que, se a gente tiver uma API álgebra sobre um corpo de característica zero, então o T-ideal dessa álgebra é gerado como T-ideal por um conjunto finito, e esse conjunto finito pode ser considerado como um conjunto finito de polinômios multilineares. A grande vantagem de trabalhar com polinômios multilineares é que eles reduzem cálculos que a gente tenha eventualmente que fazer, como provado na proposição 3.2.9. Quando a gente tiver uma álgebra A e um conjunto gerador dessa álgebra como espaço vetorial, então, um polinômio multilinear que se anula sob quaisquer substituições de elementos desse conjunto B é uma identidade da álgebra A.
que isso? Se a gente considerar elementos quaisquer da álgebra A, a gente escreve como combinação linear de elementos do conjunto gerador. Portanto, ao substituir esses elementos no polinômio f, desde que o polinômio f é linear em cada variável, a gente obtém que, ao fazer a substituição, na verdade, a gente tem uma combinação linear da substituição pelos elementos do conjunto gerador beta. Mas essa parcela é nula, ou seja, a gente obtém zero sempre. Ou seja, quando a gente quiser verificar que um polinômio multilinear é um polinômio que é uma identidade de uma álgebra A, basta verificar que esse se anula sob os elementos de uma base ou de um conjunto gerador da álgebra. Um conceito também importante é o conceito de polinômio alternado. A gente considera um polinômio linear em variáveis x1 até xn, ele pode até ter outras variáveis, mas ele tem que ser linear nas variáveis x1 até xn, e a gente diz que ele é alternado nessas variáveis quando ele se torna no polinômio nulo ao substituir uma variável xi no lugar de uma variável xj. O polinômio vai ser alternado quando ele for alternado em todas as suas variáveis, como é o caso do polinômio estándar de grau n. Ele é um polinômio multilinear e é alternado em todas as suas variáveis. Também a gente pode verificar que sempre que a gente tiver um polinômio alternado nas variáveis x1 até xn e a gente substituir por elementos que são linearmente dependentes na álgebra, ele vai se anular. Por quê? Porque se ele é alternado, ao substituir e tiver dois elementos iguais, ele será nulo, que é o caso que vai acontecer quando os elementos forem linearmente dependentes. Dessa forma, a partir desse resultado, a gente consegue provar que se A é uma álgebra de dimensão n, então ela satisfaz o polinômio estándar de grau n mais 1. Vamos falar um pouquinho mais de identidades antes de voltar na questão 2, que é a questão do conjunto gerador de um T ideal de uma álgebra. Para falar sobre isso, vamos falar sobre algumas identidades da álgebra de matrizes M2. Observe o seguinte, o polinômio estándar 5 vai ser uma identidade dessa álgebra, pois essa álgebra tem dimensão 4, portanto, satisfaz o polinômio estándar 5. Por outro lado, observa que o polinômio estándar 4 pode ser escrito dessa maneira. Uma continha mostra que ele é formado pela combinação linear de produtos de comutadores de peso 2. Vou fazer uma avaliação desse polinômio estándar 4 sobre os elementos da base formada por esses elementos de M2. Quando eu fizer essa substituição de qualquer maneira possível, o elemento que é simplesmente a identidade de M2 vai aparecer dentro de comutadores. Dessa forma, esse polinômio vai se anular. Sendo um polinômio multilinear, a gente tem que ela é uma identidade para a álgebra M2. Por outro lado, estándar 3 não é uma identidade para M2, porque a gente obtém uma variação não nula, considerando esses elementos, substituindo-os nos elementos do polinômio estándar 3. Agora a gente volta na questão 2. Bom, o problema maior, gente, é que a demonstração da existência de uma base de STETS dada por Kemmer, no seu teorema, não exibe um método construtivo para obtermos tal base. No caso de característica do corpo ser zero, Rasmussen, por exemplo, determinou uma base de SPEC, quer dizer, um conjunto gerador para o T ideal de M2 com 9 identidades, de grau 4, 5 e 6. Logo depois, Tickett mostrou que o T ideal de M2 possui uma base de SPEC com 4 elementos. E em seguida, Densky finalizou o trabalho mostrando que o T ideal de M2 pode ser obtido a partir de 2 polinômios. Obviamente, esse polinômio não é multilinear, mas a gente pode obter um conjunto finito de polinômios multilineares, que será um conjunto gerador da álgebra M2. A gente coloca o T ideal da álgebra de matrizes M2 dessa forma, pois ele é muito simples de ser visualizado. Mas, por outro lado, o T ideal das álgebras de matrizes MK para K maior ou igual a 3 não é determinado. Até hoje ninguém sabe
qual é um conjunto gerador para esse T ideal das álgebras de matrizes MK. Ou seja, não é tão simples determinar o T ideal de uma álgebra qualquer. Vamos voltar nas álgebras de matrizes, observando o seguinte. MKF não satisfaz identidades de grau menor do que 2K. De fato, se você considerar uma identidade não nula de MK de grau menor que 2K, a gente pode assumir multilinear, porque sempre a gente obtém o processo de multilinearização. Mas a gente também pode já dizer que ela tem grau exatamente 2K menos 1. Se ela não tiver grau 2K menos 1, você insere variáveis, multiplicando por variáveis quaisquer. Você obtém, então, uma identidade multilinear de grau 2K menos 1, que pode ser escrita, então, como uma combinação linear de elementos desse tipo. Se essa daqui é uma identidade não nula, como estamos admitindo, algum dos coeficientes tem que ser não nulo. Eu renomeio as variáveis de uma certa forma, obtendo ainda uma identidade da álgebra, ou seja, eu posso considerar que o coeficiente do monômio x1 até x2k menos 1 é igual a 1. Bom, quando eu faço uma substituição por esses elementos aqui espertamente escolhidos, né, eu vou obter o seguinte. Na hora que eu fizer a substituição, o único monômio que vai aparecer como resultado não nulo é exatamente esse daqui, ou seja, o produto dessas matrizes dá E1K. Qualquer que seja a outra posição em que estejam as variáveis, ele vai se anular devido à natureza dos elementos que eu resolvi aqui para fazer a substituição. Dessa forma, eu cheguei no absurdo, porque F não é uma identidade de MK. Ou seja, realmente eu não posso ter uma identidade de grau menor que 2K para a álgebra de matrizes MK. Então, o que a gente viu? Que MK não satisfaz identidades de grau menor que 2K, mas satisfaz uma identidade importantíssima de grau exatamente 2K, que é o polinômio standard de 2K, de grau 2K. Ou seja, a gente tem aqui o teorema de Amitzur-Levitsky, que foi um dos grandes propulsores do desenvolvimento da PI-teoria, na busca de identidades polinomiais de uma dada álgebra. O teorema diz que a álgebra MK satisfaz o polinômio standard 2K, ou seja, o polinômio standard de grau 2K. Mais do que isso, esse teorema, que é importantíssimo e cuja demonstração está no nosso livro, no teorema 3.4.13, ele diz que qualquer outra identidade de grau exatamente 2K é múltipla da identidade standard de grau 2K. Né? Se a gente tiver uma identidade de grau 2K, a gente pode mostrar que existe um alfa onde essa identidade F é exatamente a alfa vezes a standard 2K. Ou seja, a menos de escalar, a identidade standard de grau 2K é a única identidade da álgebra de matrizes MK. Vamos falar um pouquinho mais, para finalizar essa primeira parte da aula, sobre os polinômios das álgebras de matrizes, né? As identidades de álgebras de matrizes. A gente já sabe que esse polinômio, que ficou conhecido como polinômio de Wagner-Hall, o comutador de peso 2 ao quadrado, não é uma identidade de M2. Ela tem termo constante. E a gente também observa que o quadrado de qualquer comutador por substituição de elementos do anel M2, é uma matriz escalar, ou seja, está no centro da álgebra. Bom, então a gente vai definir o que é um polinômio central. Aqui a gente já tem um exemplo de um polinômio central para M2. O polinômio é central quando ele não for uma identidade, tiver termo constante nulo, e quando você fizer a avaliação sobre quaisquer elementos da álgebra, você vai obter um elemento do centro da álgebra. A questão sobre a existência de polinômios centrais para a álgebra de matrizes, MK, para qualquer K, foi conjecturada por Kaplansky em 1957. Durante muitos anos, o polinômio de Wagner-Hall passou a ser o único polinômio central conhecido para álgebras de matrizes. E demorou para que, finalmente, em 1972 e 73, independentemente, Formanek e Razmizlov provaram que, de fato, qualquer álgebra de matrizes MK possui polinômios centrais.
Dessa forma, a gente procura polinômios centrais. Com qual objetivo? O objetivo maior é devido a essa proposição, que diz que se um polinômio é um polinômio central para MK, a gente vai obter uma identidade da álgebra de matrizes MK-1. Então, na verdade, a gente está em busca de identidades para a álgebra de matrizes, a partir de polinômios centrais. Por que isso ocorre? Bom, a gente observa o seguinte, nós podemos imergir a álgebra de matrizes MK-1 na álgebra MK, simplesmente considerando uma matriz de MK-1, completando a sua última coluna e a sua última linha com zeros. Dessa forma, quando a gente considerar um polinômio central em MK, ele substituindo por valores de matrizes MK-1, o resultado deve ser uma matriz que está no centro de MK, já que MK-1 está dentro de MK, certo? Bom, dessa forma, o resultado final dessa substituição tem que ser uma matriz que é múltiplo escalar da matriz identidade K por K. No entanto, a última entrada KK é nula, ou seja, toda a diagonal tem que ser nula. Dessa forma, esse resultado será nulo e assim, ao fazer a substituição de quaisquer elementos de MK-1, nós obtivemos uma identidade polinomial para a álgebra MK-1. Ok? Obrigada! Agora, nós vamos continuar estudando polinômios multilineares e mostraremos como determinar o T ideal de algumas álgebras. Além disso, introduziremos a sequência de codimensões de uma P-álgebra, o principal objeto de estudo desse curso. Dando continuidade, a próxima proposição nos diz que qualquer polinômio multilinear ele pode ser escrito como uma combinação linear de polinômios desse tipo, ou seja, aqui eu tenho variáveis, onde os índices estão ordenados, seguido de um produto de comutadores de pesos arbitrários, possivelmente vazios. Vamos ver uma aplicação dessa proposição. Nesse exemplo, nós vamos mostrar que o T ideal de uma álgebra comutativa e unitária é gerado, como T ideal, pelo comutador de peso 2. Então vamos considerar I o T ideal gerado por esse comutador. Então, como nossa álgebra é comutativa, claramente I está contido em I de A. Agora, vamos mostrar a inclusão contrária. Ou seja, vamos tomar F uma identidade da álgebra A, que como estamos trabalhando sobre corpos de característica zero, nós podemos supor que esse polinômio é multilinear. Então, pela proposição anterior, nós podemos escrever esse polinômio como uma combinação linear de polinômios desse tipo. Tenho variáveis, onde os índices são ordenados, seguido de produtos de comutadores de pesos arbitrários. Então, agora, como o comutador de peso 2 é uma identidade para a álgebra A, então qualquer comutador de qualquer peso também vai ser uma identidade para a álgebra A. Então, nessa combinação linear aqui onde f pode ser escrito, nós temos que não aparece nenhum comutador. Logo, f vai ser um múltiplo do polinômio x1 até xn. E agora, fazendo a avaliação xi igual a 1 para todo i e no de 1 a n, nós temos que f é avaliado em α vezes 1, e como f é uma identidade, nós concluímos que α é igual a zero. Dessa forma, nós mostramos que o T ideal de A coincide com o T ideal gerado pelo comutador de peso 2. Vamos para mais um exemplo. Vamos considerar a álgebra G2, que é a subálgebra da álgebra de Grassmann, gerado somente pelos elementos 1, E1 e E2, de tal maneira que E1 e E2 anticomutam. Então, nós vamos mostrar que o T ideal de G2 ele é gerado pelo comutador de peso 3 e o produto de dois comutadores de peso 2. Então vamos lá. Nós vimos na aula passada que o comutador de peso 3 é uma identidade para a álgebra de Grassmann. Logo, vai ser uma identidade para qualquer subálgebra da álgebra de Grassmann. E, consequentemente, o comutador de peso 3 é uma identidade para G2. E também não é difícil verificar que o produto de dois comutadores de peso 2 é uma identidade para a álgebra G2. Com isso, basta a gente avaliar esse polinômio em elementos de uma base, por exemplo, dessa base de G2. Então, com isso, nós temos que o T ideal gerado por esses dois polinômios está contido no T ideal da álgebra G2. Vamos mostrar a inclusão contrária. Então, vamos tomar F, uma identidade da álgebra G2, e novamente nós podemos assumir que F é multilinear. Então, pela proposição, nós temos que o polinômio F pode ser escrito como uma combinação linear de produtos de variáveis seguido por produtos de comutadores. Mas olha o que acontece. Aqui, como o comutador de peso 3
é uma identidade para a álgebra G2, então qualquer comutador de peso maior ou igual a 3 também vai ser uma identidade. Essa segunda identidade está nos dizendo que o produto de quaisquer comutadores também é uma identidade para a álgebra G2. Com isso, esse polinômio f ele pode ser escrito módulo esse t ideal como uma combinação linear de elementos dessa forma. Então eu tenho só um produto de variáveis e eu tenho um produto de variáveis onde os índices são ordenados e somente um comutador de peso 2. Ou seja, reescrevendo isso, nós temos que f ele pode ser escrito como múltiplo escalar do polinômio x1 até xn, mais uma soma de polinômios desse tipo, onde esses beta e j pertencem ao corpo. Então agora, para concluir o resultado, nós vamos mostrar que alfa e todos esses beta e j são iguais a zero. Então vamos lá. Então, primeiro, fazendo a variação xk igual a 1 para todo k indo de 1 até n, nós temos o quê? Esse polinômio é avaliado em alfa 1. Aqui, como a variável eu tenho duas variáveis dentro do computador, então na hora que eu avalio essa variável em 1, isso daqui se anula. Então, consequentemente, f é avaliado em alfa vezes 1, e como f é uma identidade, então alfa é zero. Então, aqui já não temos mais esse termo. Agora vamos mostrar que os beta e j são iguais a zero. Então, na hora que nós fixamos i e j, vamos fazer a seguinte substituição. X igual a 1, xj igual a 2, e para todas as variáveis diferentes de xi, xo e xj, vamos avaliar essas variáveis em 1. Então vamos lá. Então aqui no comutador, esse comutador ele é avaliado em 2 é i é 2, já que os elementos anticomutam. E aqui todas as variáveis são avaliadas em 1. Então para esse ij fixado, então aqui este polinômio, essa parcela desse polinômio é avaliada em 2 beta ij é 1 é 2. Mas observem que na hora que trocam os índices, uma variável que está aqui fora do comutador, necessariamente ela vai aparecer dentro do comutador. E como essa variável é avaliada em 1, então nós obtemos 0. Então com isso, nós temos que com essa variação, o resultado vai ser 2 vezes beta ij é 1 é 2. E como f é uma identidade, beta ij é igual a 0. Consequentemente, fazendo esse mesmo processo para todos os índices, nós obtemos que todas essas constantes são iguais a 0, e com isso nós mostramos que f pertence ao t ideal i. Logo, nós temos a igualdade dos t ideais. Na proposição 4.1.14, nós mostramos que o t ideal da álgebra N3, que é dada dessa forma, também é gerado pelo comutador de peso 3 e o produto de dois comutadores. Então observem que o t ideal de N3 coincide com o t ideal de G2. Então aqui nesse caso nós vamos dizer que essas álgebras elas são PI equivalentes, ou seja, duas álgebras são PI equivalentes se elas satisfazem as mesmas identidades. Então observem que, como nós podemos ter álgebras diferentes de PI equivalentes, então nós podemos estudar todas as álgebras que satisfazem as identidades de uma álgebra fixa, que é a chamada variedade de álgebra gerada pela álgebra A. Então, ou seja, então, dado uma álgebra A variedade gerada por essa álgebra é a classe de todas as álgebras que satisfazem todas as identidades de A. Ou seja, eu tenho que uma álgebra pertence à variedade gerada por A, se e somente se o t ideal de A está contido no t ideal de B. Então, essa é uma noção muito importante para nós, que nos permite estudar a classe de todas as álgebras que satisfazem um determinado conjunto de identidades. Então, essa proposição aqui, ele nos dá a seguinte informação. Então, vamos pegar ver uma variedade gerada por uma álgebra A. Então, toda subálgebra de A também pertence à variedade, todo quociente de A também pertence à variedade, e se eu tenho uma família de subálgebras de A, então o produto direto dessa família também pertence à variedade. Então, vamos ver a demonstração dessa proposição. Então, é claro que se B é uma subálgebra de A, então qualquer identidade de A é uma identidade de B. Então, logo, a álgebra B pertence à variedade gerada por A. Então, agora vamos tomar aí um ideal de A e vamos considerar aqui a álgebra quociente. Então, se eu tomo uma identidade de A, eu quero mostrar que isso daqui também é uma identidade da álgebra quociente. Então, vamos considerar aqui N elementos na álgebra quociente. E agora, na hora que nós avaliamos f nesses elementos, como isso daqui é um polinômio e esse conjunto é uma álgebra, então nós obtemos que essa avaliação resulta na classe do polinômio f avaliado nesses elementos. Mas como f é uma identidade de A, então nós concluímos que isso daqui é zero. Então, a f também é uma identidade do quociente. E agora, no produto direto, o raciocínio é o mesmo. Vamos tomar aqui
N elementos no produto direto, então nós sabemos que cada um desses elementos pode ser escrito dessa forma, então vai ser uma sequência de elementos que estão nessa minha família de subálgebras, e na hora que nós avaliarmos esses elementos numa identidade da álgebra A, então nós temos essa igualdade. Mas como F é uma identidade de A, então F vai ser uma identidade de toda a subálgebra de A. Então, consequentemente, essa variação é nula. Na verdade, isso daqui caracteriza as variedades de álgebras, que é chamado teorema de Birkhoff, né? Ou seja, se eu tenho uma classe de álgebras que satisfaz essas três propriedades, então essa classe é uma variedade de álgebras. Seguindo aqui com o nosso estudo de T ideais, nós temos esses dois T ideais que vão ser muito importantes para nós. Então, primeiro é o T ideal da álgebra UT2, que Maltsev mostrou que esse T ideal é gerado somente por essa identidade, o produto de dois comutadores de peso 2, e o T ideal da álgebra de Grassmann, que é gerado pelo comutador de peso 3, que esse resultado foi mostrado por Krakowski e Hegev. Então, nós já vimos na aula passada que o produto de dois computadores de peso 2 é uma identidade para a álgebra UT2 e o computador de peso 3 é uma identidade para a álgebra de Grassmann. Então, com isso, esses resultados mostram que esses polinômios geram cada um desses T ideais. Então, agora observem que para a álgebra N3 ou para a álgebra N2, já que elas são PI equivalentes, nós temos que N3 satisfaz o computador de peso 3, que é uma identidade da álgebra de Grassmann. Logo, N3 pertence à variedade da álgebra gerada pela álgebra de Grassmann e também satisfaz o produto de dois comutadores. Então, N3 também pertence à variedade gerada pela álgebra UT2. Então, na próxima aula, nós vamos ver a importância das álgebras de Grassmann e da UT2 na PI-teoria. Então, agora, nós queremos estudar as chamadas identidades estáveis, né? Ou seja, o que são identidades estáveis de uma álgebra A? Nós vamos dizer que uma identidade da álgebra A ela é estável se ela é uma identidade também do produto tensorial de A com qualquer álgebra comutativa C. Vamos só relembrar aqui a noção de produto tensorial. Então, nós vimos lá no livro, na seção 1.2, que o produto tensorial é gerado por elementos desta forma que satisfazem essas propriedades. Tá? Então, quando F é um corpo, nós temos que o produto tensorial é um espaço vetorial. E, além disso, nós vimos também na proposição 1.4.31 que se MN são álgebras, então o produto tensorial também possui uma estrutura de álgebra, com a multiplicação dada da maneira mais natural possível. Então, com isso, nós temos essa proposição que nos diz que sobre um corpo de característica zero, todas as identidades de uma álgebra A ela é estável, ou seja, o T ideal de A está contido no T ideal do produto tensorial de A com qualquer álgebra comutativa C. Então vamos ver uma ideia da demonstração. Então vamos tomar uma identidade multilinear da álgebra A, estamos sobre um corpo de característica zero, e na hora que nós tomamos quaisquer elementos no produto tensorial, então como F é multilinear e essa álgebra C é comutativa, essa avaliação vai resultar em quê? Da comutatividade dos elementos da álgebra C, então aqui nós temos esses elementos todos ordenados, e aqui nós temos F avaliado nos elementos da álgebra. Mas como F é uma identidade de A, então esse resultado aqui é zero. Então logo, F é uma identidade do produto tensorial. Então, como nós estamos trabalhando sobre um corpo de característica zero, nós temos um particular interesse em trabalhar com polinômios multilineares. Então, com isso, nós vamos denotar por Pn o espaço dos polinômios multilineares de grau n nas variáveis x1 até xn. Então, nós sabemos que num corpo de característica zero, as identidades de uma álgebra, elas seguem as identidades multilineares. Então, aqui, para trabalhar com esse espaço vetorial, observem que à medida que ele cresce, então aqui a dimensão desses espaços vão crescendo também. Então se torna um pouco trabalhoso trabalhar com esses espaços. Então com isso, nós podemos trabalhar com o espaço quociente, que nós vamos denotar por Pn de A, e na tentativa de minimizar essa dificuldade de determinar todas as identidades de uma álgebra A, Hegev ele introduziu a sequência de codimensões de uma álgebra, que ela vai estudar exatamente as dimensões desses espaços Pn de A. A sequência de codimensões é o principal objeto de estudo nosso nesse curso. Então, formalizando,
Então, dado uma álgebra A, a enésima codimensão da álgebra A vai ser a dimensão de Pn de A. É aquele espaço quociente de Pn sobre as identidades multilineares de A. E se uma variedade V é gerada por uma álgebra A, então nós vamos definir a sequência de codimensões de V como sendo a sequência de codimensões de A. Então, por exemplo, vamos calcular aqui algumas codimensões. Se eu tenho uma álgebra comutativa e unitária, nós vimos no nosso primeiro exemplo que o T ideal dessa álgebra é gerado pelo comutador de peso 2. Então, com isso, observem que, como o T ideal é gerado pelo comutador de peso 2, então todo polinômio multilinear, como nós vimos, pode ser escrito como múltiplo escalar do polinômio x1 até xn, que não é uma identidade. Então, logo no quociente, eu obtenho somente um polinômio. Então, a dimensão do quociente é igual a 1, ou seja, a codimensão da álgebra A é igual a 1. Então, na proposição que nós falamos das identidades estáveis, nós vimos que as identidades de A estão contidas no conjunto das identidades da extensão de escalares da álgebra A. Né? Ou seja, se eu tenho aqui uma extensão do corpo F, então essa álgebra, o produto tensorial de A com K, é uma álgebra também, é uma K-álgebra, e K é uma F-álgebra comutativa, então nós temos que vale esse resultado. E por outro lado, como o nosso corpo K ele tem uma unidade, ele tem unidade, então nós podemos ver A como uma subálgebra do produto tensorial. Então, com isso, o T ideal do produto tensorial está contido no T ideal de A. Então, considerando somente identidades sobre F, nós temos essa igualdade de T ideais. Ou seja, a álgebra A é PI equivalente ao produto tensorial, somente como F-álgebras. Então, consequentemente, como elas são PI equivalentes, então a sequência de codimensões, elas coincidem. Então, agora, via extensão de escalares, nós também podemos considerar A como uma K-álgebra. E essa proposição nos diz como a sequência de codimensões da extensão de escalares está relacionada com a sequência de codimensões da álgebra A. Então aqui nós temos o seguinte. Então se A é uma pi-álgebra sobre um corpo de característica zero e eu tomo uma extensão de F, então para todo n maior ou igual a 1, nós temos que a codimensão do produto tensorial visto como K-álgebra é igual à codimensão da álgebra A vista como F-álgebra. Então esse resultado vai ser muito importante para nós, porque em vários momentos nós precisamos trabalhar com álgebra sobre corpos algebricamente fechados. Então aqui esse teorema nos diz o seguinte: na hora que eu tomo a extensão de escalares sobre o feixe algébrico do corpo F, então a sequência de codimensões ela não muda. Então nós temos esse resultado que vai ser muito importante nas próximas aulas, e é isso que nós gostaríamos de falar nessa aula. Até a próxima aula.